Eu vou dar uns 10 minutinhos, Aleph, até 7h10, para ver se entra mais alunos, e aí a gente começa, tá bom? Tá bom. Beleza, então. Boa noite.
Oi, Suzana, tudo bem? Oi, bem, você? Bem também. Aleph, parceiro, hoje é o seu primeiro dia, a gente já fez o primeiro semana, né, de patch. Você já está na turma? Você já está cadastrado na turma lá? Sim, tô. Bacana. Lá, parceiro, você vai encontrar na aba atividades alguns materiais, tá? Aula, por exemplo. Eu acho que é porque eu não coloquei as primeiras aulas. Porque a gente teve várias aulas já, e aí depois que eu fui cadastrado no Conexão Escola, eu comecei a postar as aulas lá no Conexão Escola. E aí, então, assim, tem várias aulas. Eu vou passar para o seu canal no YouTube, que tem as aulas. Aí você vai procurar, assim, primeiro colegial. Aí nesse canal, que é um canal de YouTube meu, você pode assistir as aulas anteriores, tá? E aí, você também vai poder ver como é que a gente fez as primeiras atividades do PET 1, tá bom? Esse PET que a gente está usando aí. Beleza? Beleza. Quer ver? Vou mandar para você um exemplo. Ó, esse daqui, essa aula aqui foi do dia 5 de abril, semana passada. Estava eu, Suzana, fizemos os patches, a resolução dos patches, tá? E depois também assistiu a Guerra do Canudos. Beleza? Se você clicar então aí nesse link aí no chat, você vai ver já então a aula. E aí, aonde você clicou, vai aparecer um canal, né? Um canal no YouTube, aí você procura sempre primeiro colegial regular, que você vai ter acesso às aulas, tá bom? Bom, a aula passada, Suzana, a gente assistiu Guerra de Canudos, né? A gente assistiu também Revolta da Vacina, ou não? Você lembra? Não, né? Só Guerra de Canudos mesmo. Lembro. A gente só assistiu Guerra de Canudos naquele canal no YouTube, não foi? Foi. Bacana. Ó, outros fatos aconteceram bem legais assim também. Na, na, primeiro, na primeira República, na República Oligárquica que a gente está estudando, como Revolta da Vacina, tá bom? E também a Revolta da Chibata, que é muito legal também, beleza? Então vamos ver um desses episódios. Eu acho bacana a gente mostrar também. Eu vou mostrar a Revolta da Vacina, que faz muito sentido com o que a gente está passando hoje em dia, né? A gente está acessando, quer ver? Bom, Aleph e Suzana, eu vou mostrar para vocês então um vídeo que vai explicar um pouco sobre a revolta da vacina, que é bastante legal o vídeo, beleza? E aí depois a gente vai Tá terminar. bom. Então a gente vai terminar, vamos encerrar hoje a nossa, a nossa matéria da primeira semana e vamos já iniciar hoje mesmo, né? Porque a aula vai até 7h40, 7h50, a gente inicia o próximo tema da segunda semana, que é
Era Vargas, tá bom? Uma aula bem extensa, viu? A gente vai falar um bocado bom da Era Vargas aí. Picadura, picadura de mosquito, picadinha, picadinha, picadinha da vacina. Pica, pica, vacina obrigatória é o fim da picada e o começo da revolta da vacina. Cara, esse país é cheio de mosquito, impressionante. Mas isso é no tempo antigo, no tempo que no Brasil tinha mosquito. Agora já se livraram, ainda bem que não tem mais nada. Acabamos com a dengue, acabamos com a febre amarela, não tem mais nada disso. Mas houve uma época muito primitiva em que o Rio de Janeiro era cheio de mosquito. O mosquito chamado Aedes aegypti, o horrível que veio do Egito. É isso que quer dizer. Aedes aegypti quer dizer o horrível que veio do Egito. A porra do mosquito viajou do Egito até aqui, acho que veio num sarcófago, numa múmia, né? E é um mosquito realmente terrível que transmite especialmente a febre amarela. A febre amarela assolou o Rio de Janeiro. Teve um surto em 1850 que foi um horror. Dom Pedro II fugiu para Petrópolis, morria gente com o vômito negro. A febre amarela, que nunca mais voltará ao Brasil, nós extinguimos. Só países muito primitivos, muito chinelões têm febre amarela, portanto não é o caso do Brasil, que talvez possa ter febre verde amarela, mas daí é outra coisa. A febre amarela foi um flagelo no Brasil, e inclusive um flagelo não só de uma tragédia humana, mas também uma tragédia econômica, porque os navios que vinham da Europa diziam: vá direto para a Europa, para Buenos Aires, sem passar pelo infecto Rio de Janeiro, né? Onde, e na Bahia também havia muita febre amarela, uma coisa terrível. Aí surge o grande doutor Oswaldo Cruz. Não esqueça da vacina. Tinha estudado em Paris, né, com o pessoal ligado ao Pasteur, ao Emílio Roux, sanitaristas incríveis. E quando o Rodrigues Alves assume, o Rodrigues Alves que tinha perdido uma filha para a febre amarela, quando ele assume o comando do Brasil, terceiro presidente civil, ele decide que vai sanear o Rio de Janeiro. E aí ele pergunta: quem é esse Oswaldo Cruz? Que todo mundo falava para ele. Ele tinha menos de 30 anos, o Oswaldo Cruz. E ele disse: se eu não acabar com a febre amarela em 1 ano, pode me fuzilar. Ele não foi fuzilado, porque ele acabou com a febre amarela. Ele criou as brigadas mata-mosquitos, né? E as pessoas ficavam já furiosas, porque como é que um mosquito que vai transmitir isso? Bzz, bzz, bzz. Achavam que o mosquito não transmitia nada. Ele já sabia, já tinha sido descoberto por médicos americanos em Cuba de que a febre amarela era transmitida pela porra do mosquito, além da dengue, da chikungunya, do cacete, a 4, porra, essa casa horrorosa. E aí ele passou a criar essas brigadas mata-mosquitos que entravam na casa das pessoas, especialmente das pessoas pobres e nos morros, e eram super mal recebidos e bzz, 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 bzz. Acabou a febre amarela. Nunca mais vai voltar a febre amarela. Não há o menor problema de febre amarela no Brasil para sempre, graças ao Oswaldo Cruz. Você sabe disso tão bem quanto eu, porque você é uma pessoa ligada. Também havia a peste bubônica. A peste bubônica era transmitida pela pulga do rato. O doutor Oswaldo Cruz determinou que todos os ratos tinham que ser caçados no Rio de Janeiro. E começou uma caça ao rato, porque ele ofereceu patacas, ou florins, ou caraminguás. Ele ofereceu a moeda da época, que agora não está me ocorrendo, centavos daquela moeda para as pessoas que matassem ratos e levassem ratos para determinados postos de saúde do governo. É uma das maiores demonstrações da civilidade e da cidadania do brasileiro. Pessoas passaram a criar rato. Falando sério, descobriram 3 caras que na periferia do Rio de Janeiro criavam rato e eram os caras que mais levavam rato. Olha aqui o rato, olha aqui, ganhava dinheiro com o rato. Eles estavam criando os ratos, cara. Eles estavam criando os ratos. Até que descobriram, os caras foram presos, barará. Acabou a peste bubônica, que ele já tinha combatido, inclusive em Santos. Cidades portuárias tinham grandes surtos dessa peste. Só que daí chegamos, agora isso tudo é introdução, cara. Isso é introdução, porque agora que chegou na revolta da vacina. Não esqueça da vacina.
Brasil também tinha varíola, o mundo inteiro tinha varíola, e tinha sido descoberto recentemente a vacina contra a varíola, que consistia de você injetar o vírus da própria varíola, que vinha do boi, você tinha que injetar aquela coisa, e aí o Oswaldo Cruz forçou o Rodrigues Alves a obrigar ao Congresso Nacional a aprovar a lei da vacina. A lei da vacina obrigatória foi aprovada em 31 de outubro de 1904 pelo Congresso, numa votação tumultuada. Inclusive, Olavo Bilac, Rui Barbosa eram contra a vacina, não apenas pelo fato de que teria um vírus inoculado no seu corpo, mas também porque era contra a liberdade individual. Né? Como é que você não tem o direito de dizer não quero vacina? Não tinha o direito de não querer, tinha que tomar a tal vacina, e então deu essa enorme confusão. Quando veio essa aprovação, então, houve uma revolta muito grande. Dentre os motivos da revolta, era pelo seguinte, que as pessoas teriam que tomar a vacina em casa e as mulheres teriam que tomar também no ombro. E você sabe que ombros desnudos, eles podem despertar um desejo sexual nas pessoas. E imagina os homens aceitarem que os ombros de suas mulheres fossem expostos ao olhar de outro homem que ia ainda por cima dar uma picada, uma picadura. Não vai doer nada a picadura vai entrar, é só uma picadinha, bota o ombrinho pra fora, bota o ombrinho e pá, revolta total. Não, na minha casa não entra picadura. Não tem picadura na minha casa. Meu, foi um merdeiro gigante, mas é claro que quando você estuda essa revolta, especialmente como Nicolau Shevchenko, um grande, maravilhoso historiador brasileiro, apesar do nome que ele estudou, você descobre que é óbvio que havia muitas outras inquietações por trás. Recém tinha sido feito o bota abaixo, né? Porque o projeto do Rodrigues Alves era sanear a cidade do Rio de Janeiro e civilizá-la. Então eles derrubaram cerca de 2.000 casas na região central do Rio de Janeiro, que ainda era uma região colonial, de ruas estreitas, de ruas sujas, para abrir o Boulevard da Civilização, a Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, que algum dia será tema aqui no Enem. Então, simplesmente enxotaram as pessoas para os morros, especialmente o Morro da Providência e morros no bairro da Saúde e no bairro da Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro. Havia uma carestia enorme desde o governo Campos Salles, havia um desemprego em massa, era um país quase tão horroroso quanto não sei, algum país aí na época do Brasil, não sei, uma época ruim do Brasil. Não me lembro de nenhuma época ruim do Brasil, não me lembro de nenhuma época que tenha tido inflação, não me lembro de nenhuma época que tenha tido desemprego. Talvez você se lembre e imagine, então, uma época bem ruim como aquela que você nunca viveu, era essa. Então, evidentemente, o povo ainda com um argumento que nem esse, pô, os caras vão entrar na minha casa. Primeiro entraram na minha casa, pulverizaram a minha casa, com aquele pó. Depois, não me deixaram criar rato em paz, que era a minha única alimentação. Depois ainda vão querer botar uma picadura no ombro da minha mulher? Não é possível. Então, cara, houve uma revolta popular gigante, as pessoas saíram na rua no dia 14 e 15 de novembro de 1904, quebraram a cidade inteira e tinha grupos de capoeiristas e teve um grupo de negros no bairro da Saúde que virou ao contrário um poste e fez de conta que era um canhão e as pessoas acharam, o exército achou que era canhão. Sim, exército, porque depois da polícia ter saído às ruas, quem teve que combater essa revolta foi o exército. Mas o exército que estava leal, porções do exército que estavam leais ao Rodrigues Alves, porque o exército, na verdade, estava conspirando grandemente, porque outra vertente dessa revolta da vacina foi que a escola militar da Praia Vermelha, da onde tinha saído, especialmente o Benjamin Constant, né, que tinha sido o grande articulador do golpe militar republicano de 1889, estava já farta de cafeicultores paulistas no poder, e aí houve essa insurreição militar liderada pelo tenente-coronel Lauro Sodré, que aproveitando-se dessa vertigem geral, dessa febre amarela, verde, azul que tomou conta do Rio de Janeiro, dessa mosquitama, dessa picadura por tudo que é lado, saiu às ruas com um contingente militar tentando derrubar o governo civil de Rodrigues Alves, que reagiu, disse, só morto sairei do catete.
Não é sensacional? Uma frase que muito tempo depois o Getúlio diria, só que cumpriu. E o Rodrigues Alves não precisou cumprir, porque ele venceu a revolta. Primeiro, a vacina foi suspensa, né? A vacina foi suspensa no dia 11 de novembro. A vacina foi decretada 31 de outubro. As primeiras confusões foram 10 de novembro. No dia 11 de novembro de 1904, o Congresso recuou, suspendeu a vacina. A revolta explodiu mesmo bem na época da República, né, que é 14, 15 de novembro de 1904, e foi duramente reprimida. E em 20 de novembro de 1904, a situação estava contornada, Rodrigues Alves no poder, Lauro Sodré preso, e aí a melhor parte. A escola militar da Praia Vermelha foi destruída, arrasada. Passaram com um trator por cima da escola, que era um centro de conspiração constante, desde que o Brasil se tornara um regime republicano na mão de civis. E assim acaba a história para os golpistas, mas não acaba para o povo, que continua levando picadura e levando picadinha lá nas suas favelas e na zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa, Saúde, Morro da Providência, até que algum dia eles vão acabar descendo do morro para o asfalto. E aí quem vai levar a picadura de mosquito e a picadinha de vacina vai acabar sendo tu. Então isso aí, meu chapa, essa foi a revolta da vacina. E essa revolta revela, né, como a ignorância, como a controvérsia, como a desigualdade social acabavam tornando no passado esse país um país turbulento. Ainda bem que hoje... Bom, pessoal, vocês viram aí a revolta da vacina, né? O Eduardo Bueno para o Aleph, acho que ele não tinha visto ainda, a Suzana já viu. O Aleph pode ter estranhado o cara, mas ele é divertido, é engraçado, aí faz umas zoeiras assim. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a revolta da Chibata, beleza? A gente vai assistir a revolta da Chibata para finalizar. Esse período, né, a revolta da vacina, aconteceu nesse período histórico que a gente está estudando, que é a República Oligárquica, tá? E agora a gente vai ver a revolta da Chibata também, que é um resquício tanto do período colonial brasileiro, quanto desse período da revolta da República Oligárquica, que vai de 1889 até 1930, tá bom? Só um minutinho. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Hoje estou revoltado. Vou falar da revolta. Revolta da chikungunya. Não. Revolta da chinelagem. Também não. Revolta do chicote. Quase. Revolta da chibata. Bata. Conheço o almirante negro que enfrentou a Marinha Branca. Tinha dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar... Olha, cara, eu comecei com piada, mas na real esse episódio não dá pra fazer piada. Porque esse é um dos episódios mais infames, mais vis, mais ímpios da história desse país, que já é um país com muitos episódios ímpios, infames e vis. Mas realmente essa revolta da chibata, que eclodiu no Rio de Janeiro, praticamente no dia da posse do presidente Marechal Hermes, que você já sabe tudo, já viu um episódio sobre ele, aqui no Não Vai Cair no Enem. Essa realmente é uma das revoltas mais libertárias e mais sombrias da história do Brasil. A coisa é antiga, né? A gente tem que começar pensando na Marinha. A Marinha era, na época, chamada de Armada, né? O Brasil está totalmente ligado à Marinha e à Armada, foi descoberta pela Armada do Pedro Álvares Cabral. O Brasil sempre teve um vínculo muito intenso com a Marinha, com a Armada. O segundo reinado, o reinado do Dom Pedro II, a Armada era a arma da elite. A Armada era monarquista, a Armada era ligada ao Império. Tanto é que logo que se inicia a República tem duas revoltas da Armada, que algum dia talvez eu fale aqui. Mas a questão é que as coisas se apaziguaram, aparentemente, mas a Marinha continuou sendo uma instituição de elite e ela reproduzia a escravidão a bordo dos navios. Porque os grandes comandantes, os oficiais da Marinha eram todos brancos e a maruagem era negra. Glória a todas as lutas inglórias
e eles eram submetidos a castigos corporais, dentre eles a chibatada, o chicote. O cara era amarrado no mastro principal, chicoteado às vezes 25, 30 vezes, a média era 25, e recebia palmatória nas mãos, o chamado bolo, era posto em prisão solitária, a pão e água, porque realmente havia uma indisciplina grande, porque os soldos eram baixos, porque os caras tinham sido recrutados à força. Então havia uma grande revolta nos navios brasileiros. E em 1910 se inicia um grande processo de reformulação da Marinha Brasileira. E o Brasil compra na Inglaterra grandes coraçados, os chamados Dreadnoughts, os dragões do mar, né? Dentre eles o navio que viria a se chamar Minas Gerais e o coraçado Bahia. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Então, os marinheiros brasileiros, tanto os oficiais brancos como os marinheiros negros, foram mandados para a Inglaterra para aprender a manejar aqueles navios. E lá eles perceberam que o tratamento dado ao marinheiro era muito diferente do tratamento ainda dado no Brasil, que era um óbvio resquício da escravidão. Claro que havia punições para os marinheiros ingleses, aliás, né, parentes de piratas, né, mas não havia o castigo corporal. Quando esses navios chegam no Brasil, com grande estardalhaço, em abril de 1910, o povo do Rio de Janeiro acorre ao porto, que estava sendo inclusive construído, não estava pronto ainda, para ver aquelas potências flutuantes, né, que eram os coraçados Bahia e Minas Gerais, e também o São Paulo. O Bahia e o Minas Gerais tinham 84 canhões nas suas torres giratórias, sendo que 24 deles de 305 milímetros. Eram aquelas potências incríveis, né? Aquelas potências que você conhece bem do filme Encoraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, que registra o quê? Uma revolta de marinheiros ocorrida em 1905 na Rússia, por motivos bem semelhantes aos que levaram à eclosão da revolta da Chibata no Brasil. Bom, o fato é que no dia 16 de novembro de 1910, um dia depois da posse do Marechal Hermes da Fonseca na presidência, um oficial do navio Minas Gerais resolve punir um marinheiro chamado Marcelino Menezes, porque ele tinha sido visto por um cabo delator, dedo duro, entrando no navio com 2 garrafas de cachaça. E esse comandante, João Batista das Neves, que era considerado um cara super sádico, condena o cara a 250 chibatadas. 250 chibatadas. Não sei se o efeito sonoro ficou bom, um dos nossos defeitos especiais aqui do Não Vai Cair no Enem. Espero que tenha eco. Cara, é impossível um ser humano levar 250 chibatadas. E o cara levou ao rufar de tambores. Ao rufar de tambores. Bom, já havia uma grande inquietação, já havia uma movimentação em prol de uma revolta e com isso ela realmente eclode. E os revoltosos, então, matam o capitão Batista das Neves, barbaramente, segundo a imprensa. Ela eclode na madrugada do dia 22 para o dia 23 de novembro de 1910, quando os marinheiros, liderados pelo o que viria a ser o almirante negro João Cândido Felisberto, O José Bonifácio uma vez cunhou o termo. Tomam o poder desses 2 coraçados e viram os seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Não apenas isso, como disparam os seus canhões. Alguns deles atingem, inclusive, o Morro do Castelo, onde, para desgraça geral, 2 crianças foram mortas com estilhaços de um tiro de canhão no Morro do Castelo. Os ricos fugiram para Petrópolis, os pobres para o subúrbio, e a cidade fica em suspense com aqueles navios navegando pela Bahia. E isso é uma coisa, inclusive, extraordinária, porque um comandante francês que estava a bordo de um navio chamado Dugas-Trouin, que aliás já é sacanagem, né? Porque Dugas-Trouin é o nome de um pirata francês que tinha invadido o Rio de Janeiro em 1700 e pouco, né? E aí esse comandante viu as manobras dos navios e disse: esses marinheiros são os melhores marinheiros do mundo. Depois deu até no New York Times, porque tinha um repórter do New York Times que acompanhou e também disse que as movimentações desses navios por meio da Baía de Guanabara, passando pela Ilha Fiscal, passando pela Ilha de Villegaignon, se postando em frente ao Palácio
Palácio do Catete, que eles ameaçaram bombardear, eram simplesmente incríveis. Eles nunca tinham visto, os dois disseram isso, que nunca tinham visto os navios fazerem evoluções náuticas tão impressionantes quanto aquelas. E um dos comandantes dessa, não só da revolta, como também dessas manobras, era esse marinheiro chamado João Cândido, um cara de quase 1,90 m de altura, que era marinheiro já há 15 anos, né, e que tinha ido para a Inglaterra fazer esse curso e que liderou esse movimento de protesto. A revolta mantém a cidade em suspenso e no dia 26 de novembro o governo dá anistia para todos os revoltados, suspende a nefasta, terrível instituição da chibata e dos castigos corporais e a história parecia encerrada. Inundando o coração do pessoal do porão. Ela estava só começando, porque no dia 9 de dezembro de 1910 estoura uma revolta de fuzileiros navais no quartel da Ilha das Cobras, né, em função da revolta anterior. Só que não era a revolta dos mesmos caras, e não era de marinheiros. Inclusive os marinheiros e o João Cândido ficaram contra essa outra revolta e ameaçaram bombardear a própria Ilha das Cobras. Meio pelego assim, né, porque na verdade eles estavam atacando outras pessoas ligadas à marinha. Mas o fato é que eles também, né, quem tem medo, né, então tá, já tinham conseguido a anistia deles. Bom, em função dessa revolta e em função da suspensão, pelo menos parcial, dessa anistia, um monte de marinheiro começa a ser expulso da marinha e alguns deles, entre eles o João Cândido e mais de 17 outros marinheiros, são presos na noite de Natal, 24 de dezembro de 1910, e postos numa cela minúscula na Ilha das Cobras. Essa cela tinha sido lavada com água e cal para supostamente desinfetá-la. Mas era uma cela, uma solitária, onde deveriam caber 4, no máximo 5 pessoas. E botaram 18 pessoas lá dentro. E trancaram a chave. E o comandante da guarnição foi passar o Natal, a noite de Natal, no Clube Naval, na Avenida Rio Branco. E aí, cara, quando a água evaporou, o cal, a poeira do cal começou a subir e os caras morreram asfixiados. Dos 18, morreram 16. Só o João Cândido e um outro marinheiro sobreviveram. Quando abriram a porta 3 dias depois. 3 dias depois. É um dos episódios mais absurdos, mais criminosos, mais violentos da história do Brasil. E ele não termina aí, porque no mesmo dia 24 de dezembro, toda uma outra guarnição de marinheiros foi enviada para o exílio no Acre, né? Eram, depois eu vou dizer os números aqui, porque são números extensos, eram 180 ladrões, 20 prostitutas, blá, 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 não decorei os números, vai aparecer os números aqui do lado, qual é o lado? Vai aparecer desse lado, assim, o número de pessoas, 100 marujos, um monte de traficantes da Rocinha, um monte de gente, proxenetas, proxeneta é muito bom, só que 9 deles, que teriam uma cruz, dizem, já foram mortos e jogados em alto mar. Portanto, não tinha anistia nenhuma. E aí, o seguinte, o João Cândido ficou pirado, evidentemente, né? Porque ele disse que ouvia os gritos e via os fantasmas dos seus colegas de cela. Então, por isso, ele foi levado para o asilo dos alienados e considerado louco. Se bem que os diretores do asilo, do hospício, disseram, não, o cara não é louco. Ele ficou lá de abril de 1911 a agosto de 1911, quando, então, acabou sendo liberado. Evidentemente, nunca mais pôde ser um marinheiro plenamente. Ele virou pescador e vendedor de peixe no cais central aqui do Rio de Janeiro. Tinha dignidade de um mestre só. E tem episódios incríveis, né? Porque em 1953, quando o encoraçado Minas Gerais foi vendido para virar sucata, ele foi visto num caiaque, ele foi levado num caiaque e ele abraçou o seu navio e, chorando, beijou o navio que ele tinha comandado com grande brilhantismo. Ele vivia numa favela no centro do Rio de Janeiro. Ele morreu em 1969. Ele morreu em 1969. E você que é velho, que nem eu, já era nascido e quase velho em 69. 69 ele é uma figura contemporânea. Ele era gaúcho, então ele vivia de uma pequena pensão que o então governador, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, tinha dado para ele. O estado do Rio Grande do Sul dava uma miséria, uma pensão, uma aposentadoria para ele. E ele dizia, o mar é meu amigo. Ele vendia os seus
poucos peixes ali na beira do cais do Rio de Janeiro, quando morre de câncer na miséria, esquecido, em 1969. Esse é um verdadeiro herói brasileiro. Esse é o cara que acabou com um resquício óbvio, nítido de escravidão que havia no Brasil. Ele fez uma declaração dizendo o seguinte: a carne dos brasileiros não foi feita para ser ferida por chibata pelos seus próprios irmãos. A carne dos brasileiros talvez possa vir a ser atingida pela bala ou pela arma dos inimigos, mas não pela chibata dos seus irmãos, a chibata avilta. Essa é a frase do cara, entre muitas outras frases. Ele deu origem a essa música maravilhosa que você já está ouvindo aqui desde o início, a música do Aldir Blanc e do João Bosco, o Almirante Negro, foi proibida, né? Foi censurada, partes dela, não podia dizer Almirante Negro, tiveram que dizer o Navegante Negro, né? Depois o Silvio Tendler o cineasta, quis fazer um filme sobre ele, que claro que teria ecos de O Encoraçado Potemkin, né? O Edgar Morel, na verdade, Edmar Morel, escreveu o livro que muda essa história toda em 1958, lançado em 59, que é ele que deu o nome Revolta da Chibata, porque até então chamava Revolta dos Marinheiros. E o Edmar Morel mudou para Revolta da Chibata com o nome com a qual ela é conhecida até hoje. Então, Bom, pessoal, então a gente viu 2 vídeos aí, a gente viu a revolta da chibata, a gente viu a revolta da vacina. E sobre a revolta da vacina, o primeiro vídeo que a gente viu, vocês perceberam que, claro que de Canudos também que a gente viu, né, Suzana? Tanto de Canudos quanto na chibata, a revolta da chibata e também na revolta da vacina, existe uma manutenção da ordem, né, contra o pobre e contra o negro no Brasil, né, a violência constante, né. O Aleph provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a Guerra de Canudos, né, onde um grupo, né, de sertanejos nordestinos se juntam, montam uma comunidade, vivem da terra, né, e que são esmagados, violentados aí pelo Estado brasileiro na época, que era o início ali da República Brasileira, né? Então, temos uma violência muito forte, muito constante, um resquício dessa sociedade, resquício não, é característica dessa sociedade brasileira de elite, que a gente até hoje está acostumado, né? Sofrer esse tipo de violência, esse tipo de conformidade aí que a gente passa na sociedade, né? Então, temos esses 2 pontos. O que vocês acharam? O que vocês acharam, Aleph? Suzana? Interessante. Interessante, né? Você viu a ideia desse herói brasileiro, né? O Almirante Negro, tanto que é importante, tanto que assim, foi realmente um herói, né? Sofreu tanta violência, né? E mudou, né, a história da Marinha brasileira para sempre, né? Lutando contra essas punições absurdas. Bom, Suzana, Aleph, eu já fiz a chamada, tá bom? Semana que vem, pessoal, a gente vai começar a disciplina, né, o conteúdo da semana 2, tá bom? Então, página 94. A gente vai estar estudando essa página específica, não sei se 94 ou 94 mesmo. Então, a gente vai estar estudando essa página aí específica. A gente vai fazer os exercícios depois, né, da semana 2, tá bom? Nessa sexta mesmo, a gente já tem a aula, já consegue fazer alguns, tá bom? Tá bom. Maravilha. Tá Suzana, bom, tá bom. Beleza. Alguma dúvida, Suzana, Aleph, sobre a aula de hoje? Não, nenhuma. Tranquilo? Aleph, deixa eu fazer uma pergunta para você, parceiro. Você conseguiu acessar o YouTube e ver as outras aulas, assim? Você conseguiu ver que tem outras aulas lá? Eu não acessei ainda, eu vou acessar que acabar Não. aqui. Não, Eu vou tranquilo, lá, beleza. Não precisa nem acessar hoje. É só para você saber mesmo que existe
as aulas da semana passada. Nessa aí que eu mandei para você, a gente está resolvendo, eu e a Suzana e os outros alunos estão resolvendo os exercícios, tá? Então, seria bom você assistir para você mandar para mim essa tarefa, tá bom? Não, tá bom, tá bom. Então tá bom. Beleza, então. Gente, obrigado pela participação de vocês aí. Sexta-feira, outra aula, era Vargas, tá? Extremamente importante essa aula. Então, sexta-feira a gente se encontra novamente. Um abraço para vocês, boa noite. Boa noite.